Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Irmãos, é motivo de muita alegria estar mais um culto aqui, adorando a Deus, aprender da palavra, escutar a voz do Senhor. Irmãos, peço a vocês que abrem em João. O tema da pregação são dois tipos de pessoas, de crente, que a gente deve fugir de ser, de agir, de viver. E um tipo de pessoa, de crente, cristão, que devemos ser, que devemos seguir. João capítulo 13, a partir do versículo 21. Vou dar dois exemplos de que não devemos ser, que devemos fugir, que não devemos ter os mesmos atos. E um tipo que devemos se espelhar, devemos buscar a ser como este exemplo. Irmãos, primeiro eu vou começar com os dois exemplos. O primeiro exemplo é Judas, que foi um crente não quanto de fora e quanto de dentro, e sim só por conta de fora, de aparência, vivendo de qualquer maneira. Então, João, capítulo 13, versículo 21. Todos encontraram? Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou-se, dizendo: na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Vamos pular para o 26, por favor. Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado, e molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. 27. E após o bocado entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes? Falo depressa. Somente até aqui. Irmãos, peço até vocês que mantenham a Bíblia aberta, que hoje a gente vai ler. Confesso aos irmãos que foi uma batalha para mim estar estudando para trazer a palavra hoje. Mas Jesus me direcionou, Jesus me mostrou. E eu sou muito grata a Deus por essa mais uma oportunidade de estar aqui, louvando ao nome dEle, fazendo a vontade dEle. Irmãos, o primeiro exemplo, como eu disse, é Judas, um crente de aparência, um crente que vivia para Cristo, estava com Cristo, fazia as obras, tinha autoridade até de expulsar demônio. Quando Jesus chama os discípulos, chama todos. Então, inclui Judas, aonde que deu autoridade para curar, para expulsar demônios e para ministrar a palavra de Deus. E Judas, vivenciando, vivendo 3 anos mais ou menos com Cristo ali, lado a lado, vendo os milagres que ele fazia, vendo as palavras, os sermões, e mesmo assim, viveu de aparência, viveu um crente de aparência, um crente que só era de aparência, mas o coração já entregava, abria brechas ao inimigo. Era um homem muito ambicioso sobre o dinheiro, não entendia o que era o reino dos céus, o que Jesus verdadeiramente queria entregar. Mesmo pessoalmente, Jesus o ensinando, o aconselhando e o amando acima de tudo. E Judas preferiu abrir o coração a quem? A Satanás. Foi ferramenta de Satanás, se tornou um instrumento dele. Fez a obra de Deus, mas não viveu verdadeiramente. É aonde que a gente se encontra nos dias de hoje. Há muito Judas entre nós.
Há muitas pessoas que julgam Judas por ter vendido Jesus por 30 moedas, onde antigamente era preço de um escravo. Mas a gente troca Jesus por muito menos. A gente vende Jesus muito menos. A gente dá lugar para ser usado pelo diabo. Que isso, Arthur? Não sou, não. Observa. Qual tem sido os teus passos? O que você tem falado? O que você tem vivido lá fora? Você é aqui como é lá fora? Jesus tem tocado isso muito em meu coração. E a maioria das últimas pregações que Deus me usou é uma base que Jesus sempre está tocando. É uma palavra que falou muito comigo, que eu estou observando cada vez mais, Deus vem me mostrando. Não devemos ser um crente de aparência. Não devemos ser Judas, ou até pior. Porque muitas das vezes a gente observa, nossa, eu nunca trocaria Jesus. Olha, Pedro falou que ia morrer por Jesus. Jesus já repreendeu e falou que ele ia negar 3 vezes. E ele acreditou? E o que aconteceu? Negou 3 vezes. Depois que Pedro foi se converter verdadeiramente, viver verdadeiramente para Cristo, entrar em vigilância, entender o reino dos céus, se tornou um dos pregadores de Cristo, um que levava verdadeiramente o reino dos céus para a vida das pessoas. Irmãos, não quero levar muito tempo, então vamos para o segundo exemplo. Já peço a vocês que abrem Gênesis, capítulo 3, versículo 6. Os irmãos já devem saber qual que é. O segundo exemplo é Adão. Um crente que é aquele crente influenciado por pessoas, por aparência da beleza do pecado, que é entre aspas. Foi um crente que foi influenciado por sua mulher, pelo diabo e pela aparência daquele fruto que era o pecado, mas parecia uma beleza. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui, irmãos. Então, se a gente for observar agora aqui em Gênesis, capítulo 3, versículo 6, que diz assim: E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Amém? Somente aqui mesmo. Irmãos, é o princípio. Creio que todos conhecem o que houve no Jardim do Éden, o que houve com Adão e Eva. Porque eu quis citar só Adão especificamente como segundo exemplo, não Adão e Eva. Porque Adão, a responsabilidade estava sobre ele. Se vocês for observar a palavra, se vocês for se aprofundar, quando Eva come, o mal não se cai sobre aquele lugar, não tem o conhecimento. Mas quando Adão come, é aonde que vem o conhecimento do bem e do mal. A responsabilidade está na vida do homem. A cabeça da mulher é um homem, a cabeça do homem é Cristo. E primeiramente, Deus tinha falado com quem? Adão. E quem devia orientar a sua mulher? Adão. Deus criou a mulher da costela do homem, não acima e nem abaixo, nem abaixo para ser pisado e nem acima para ser maior, e sim ao lado, andar junto com o homem, entendê-lo e o homem entendê-la. Mas no momento que Eva deixou o homem por um momento e foi até a aparência do maligno, que parecia uma aparência agradável, algo bom,
algo que ia trazer entendimento. E Cristo queria livrar daquilo. A mulher foi influenciada pelo inimigo através de uma serpente. Aonde que ela foi influenciada, foi argumentando entre os dois. E aonde que ela tirou a conclusão que devia comer. E o que ela fez? Convenceu o marido. E o marido, em vez de repreender a sua esposa, foi influenciada por ela. Em vez de ter repreendido, em vez de ter lembrado do que Deus tinha falado a ele. Adão, que era outro homem que andava com Deus, que Deus visitava toda a tarde a ele, estava ali, falava com Deus, tinha uma intimidade como ninguém teve. Mas mesmo assim, Adão preferiu trocar a vontade de Deus pela vontade da sua esposa. O erro não foi ter escutado, e sim ter feito, ter aceitado. A gente pode até escutar, mas o que muda é se vai sair por esse ouvido ou se vai entrar. E se a gente deixa entrar, nós se tornamos como o primeiro exemplo, Judas. Judas começou vivendo para Cristo. E o impressionante que eu esqueci de citar, que entre os 12, Judas foi o único que se ofereceu. Os outros, Jesus chamou, mas Judas se ofereceu. Irei te seguir, Senhor. Se ofereceu. E foi o que traiu ele. E agora Adão, sendo influenciado, negou a vontade de Deus e aceitou a vontade de sua esposa. E que no fundo era uma vontade dele também. Então, muitas das vezes, a gente somos assim. A mais crente desta forma. Como? Fraco. Como assim fraco? Escuta o que Deus fala e mesmo assim prefere fazer o quê? Suas próprias vontades. Prefere escutar influências que Deus não aprova. Pessoas que não vivem para Cristo. Pessoas que querem ver você pecar. Pessoas que estão sendo usadas pelo diabo. E o que a gente tem feito para fugir da aparência do mal? Que o mundo já é do maligno. A Bíblia fala. Então, o que a gente procura aqui que é tão belo? Que é mais belo que o reino dos céus? A gente troca o reino dos céus por isso que está aqui na terra. Aqui é passageiro. Adão trocou o melhor que tinha por algo passageiro. Por algo que mudou a vida dele e a humanidade, a sua geração. E se a gente for observar, para encerrar esse segundo exemplo, mais a fundo, a gente observa que quando Deus amaldiçoa o homem culpa a mulher. Quando Deus amaldiçoa a mulher culpa a serpente. E esses três, Deus amaldiçoa. Mas Satanás, sabe o que ele faz? Ele promete. Sabe o que ele promete a Satanás? Virar um homem, um varão, que pisará a cabeça da serpente. Que virá, que vai ser fruto de uma mulher. Então, vamos imaginar, vai se passando de Gênesis, vai ali para Noé, depois vamos prosseguir ali José, vamos ali Moisés, até chegar em Isaías, onde Isaías já começa a ficar já aproximando de Cristo.
já a profecia da vinda de Cristo. E Satanás, tá chegando, o que que eu vou fazer? Porque Satanás, eu te dou uma certeza, ele só tenta e não consegue. O que ele consegue é até onde Deus permite. E a gente se esquece disso. A gente prefere temer em vez de acreditar em Deus. E agora, eu quero já ir por terceiro exemplo, que é o maior exemplo que devemos ter, que o mundo já teve, que é Jesus. Que é um que devemos se espelhar, que até Paulo diz: sejam imitadores de Cristo, como eu sou. Você tem sido um imitador de Jesus? Você tem tentado, lutado para ser? Vamos abrir a Bíblia novamente, só que agora em Mateus, capítulo 4. Irmãos, se vocês forem perceber, o que está pegando muito nestes exemplos é a tentação. Quantos os três exemplos, os dois que não devemos ser e o último, que é Jesus, que devemos seguir o exemplo, tentar ser o máximo possível, ser semelhante, também foi tentado. É aonde que vamos ler aqui agora. Mateus, capítulo 4, pode ser a partir do versículo 2. Vamos ler até o 8. Mateus, capítulo 4, versículo 2 a 8. Que diz assim: E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. 3. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. 5. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. 7. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Vamos para o 9. E disse-lhe: Tudo isto te direi, se prostrado me adorares. 10. Então disse-lhes Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorará, e só a ele servirás. Somente aqui, irmãos. Mateus capítulo 4 é muito forte. Eu tenho uma pergunta aos irmãos. Jesus precisava jejuar 40 dias e 40 noites e ter sido atentado pelo diabo? Ele precisava ser testado? Não, ele não precisava. Ele não precisava se tornar verbo. Ele era o verbo já. Ele veio em carne para nos dar o exemplo. Ele não precisava. Só que ele queria vir na terra para nos dar o exemplo de como devemos ser.
Só que olhamos Jesus como um Deus. Isso, devemos. Mas esquecemos de olhar como um exemplo o que devemos ser aqui na terra. E nós se espelhamos mais em pessoas terrenas, em passagens bíblicas, do que Jesus, o principal. Devemos se espelhar? Devemos. Mas devemos colocar principalmente o maior exemplo em nossas vidas, Jesus. Jesus nos trouxe como devemos andar aqui na terra, enquanto a gente estiver aqui. E a gente tem observado os exemplos que ele tem nos entregado. A gente tem feito muitas das vezes ao contrário. A gente tem fugido disso e principalmente observado. Irmãos, aqui no capítulo 4, especificamente, é onde que foi a tentação de Jesus, após ele ter jejuado 40 dias e 40 noites, antes dele começar a obra que ele tinha aqui na terra, antes dele começar os sermãos. Ele jejuou 40 dias e 40 noites. Ele não precisava, mas ele foi. Pega essa parte. 40 dias e 40 noites jejuando. Guarda. E Jesus, após isso, apareceu Satanás para o tentar. Satanás já sabia que não ia adiantar de nada, mas Deus queria que o diabo estivesse lá, que falasse aquilo tudo, e Jesus lhe respondia. Vocês vão entender já já o porquê. Mas ali nos mostra que Jesus sendo tentado, em nenhum momento ele cai na tentação do diabo. Ele podia muito bem transformar, primeiramente, como o diabo disse, transformar aquelas pedras em pães para se alimentar. Ele é Deus. Ele podia até ter transformado em uva, ter transformado em o que ele quisesse. Porque ele é Deus. E o diabo sabe disso. Por isso que ele falou. Mas Jesus, em vez de fazer a vontade do diabo, em vez de mostrar ao contrário do exemplo que ele queria nos entregar e que nos entregou, ele não transformou e respondeu segundo a palavra de Deus. Sabe o que nos mostra? Que muitas das vezes a gente tenta responder ao próximo segundo as nossas palavras, não a de Deus. A gente prefere ter atitudes nossas em vez de ter atitudes de Cristo, porque Cristo nos mostrou como devemos andar aqui na terra, como devemos comportar. Jesus nos mostra mais ainda que em vez de fazer a vontade do maligno, a sua vontade, porque ele queria comer, ele estava com fome. Mas em vez dele fazer isso, ele se negou, o que ele não precisava. Mas ele se negou para nos dar o exemplo. E levou a palavra. Repreendeu o diabo com a palavra. Aí a gente quer repreender as coisas do mundo, as coisas do diabo, com as nossas palavras. Nós quer cair na tentação, xingar, brigar. Que exemplo que você está deixando com isso? O que as pessoas, quando te veem, o que pensa de você? Não estou falando isso especificamente para se importar o que as pessoas veem de você, mas sim o que elas lembram de você quando te vê. Aquilo ali é crente? Ou aquilo ali se faz de crente, mas é esquentadinha, é esquentadinho. Que exemplo você tem dado como cristão, como crente? Tu tem vivido de aparência como Judas? Ou tem vivido como Adão? Ou tem tentado ser todos os dias semelhante a Cristo? Dando o exemplo àqueles que precisam, em vez de julgar,
em vez de apontar o dedo. Porque muitas das vezes a gente vem no culto, a gente passa na rua, a gente julga o que a pessoa está fazendo. Ou um crente caído, em vez de orar, em vez de pedir Deus misericórdia por aquela vida, em vez de ir lá e falar uma palavra de Deus e fazer a sua parte. A gente não tem feito muitas das vezes isso. A gente tem fugido de fazer a vontade de Cristo. Eu falo por mim, irmãos. Eu já fugi muito de levar a palavra por medo da pessoa achar ruim. Porque por mim eu estava errado. Porque muitas das vezes quando eu ia levar, eu era levado como ignorante por levar a verdade. Mas não confunda ignorância com a verdade. Porque a verdade confronta. E a pessoa que não tem conhecimento, ou até mesmo tem conhecimento, fica assustada. E em vez de aceitar, prefere dar desculpa de quê? É ignorância. Aí a pessoa que está levando a palavra, muitas das vezes, escuta aquilo ali e leva para o coração. Ah, não, vou parar. Eu vou ser como Adão. Ser influenciado pelas pessoas. Em vez de levar a palavra. Irmãos, a gente tem falhado em ser semelhante a Cristo. Observa a Bíblia. A maioria dos livros que estão escritos aqui, ou pessoas estavam presas, ou pessoas estavam passando por aprovações, perseguidas, quase mortas. Eu observo misericórdia, o que cada um passou. E eles nem chegou perto do que Cristo era. Imagina nós. Porque a gente não consegue se negar às nossas vontades. A gente não tem entendido o que Cristo quer nos passar. Quer não se importar com as coisas deste mundo, e sim com as coisas dos céus. Não falo para você parar de trabalhar, para você parar de fazer suas obrigações aqui, como marido, como mãe, como pai, como mulher, independente. Mas sim sempre servir a Deus. Uma pessoa que serve a Deus, que é um cristão verdadeiramente, busca ser semelhante a Cristo, ele arruma tempo para viver para ele. Independente, eu não tenho tempo. Pode arrumar, nem que seja 5 minutos, você tem. E muitas das vezes a gente não percebe, mas a gente desperdiça o nosso tempo com coisas banais, sem obrigações, em vez de ler a palavra, em vez de buscar Deus, em vez de fazer a obra. Hoje vemos homens e mulheres se arrumando mais para vir um culto, se perfumando mais, colocando uma roupa bonita, como Judas, de aparência. Mas se você for observar o dia da pessoa, o dia todo Netflix, Instagram, TikTok, Facebook, o dia todo no WhatsApp. Aí chega no culto, quer sentir a presença de Deus. O que você está entregando aqui no culto? O que você tem entregado? Independente da sua rotina. Irmão, você não sabe tanto que é corrido. Ué, porque enquanto você não está arrumando casa, não coloca um louvor, vai lá arrumando, vai louvando a Deus, vai sendo tomado pelo Espírito Santo. Hoje temos uma ferramenta que usamos ao contrário. Usamos para nos prender a nossa atenção aqui, em vez de levar a palavra. Em vez de ligar para alguém e orar pela pessoa.
Deus já me levou muito a ser usada aqui, ó, por esta ferramenta. Deus já me usou para conseguir 2 almas através do celular em outra cidade. Pessoas que não eram batizadas e batizou. Amém, irmão? Mas não é minha glória, é a glória de Cristo. Porque eu estou tentando ser semelhante a Ele. O que há de bom em mim é Cristo, não é eu. Isso daqui, ó, eu vai ficar, ó. Mas o que é bom, que é Cristo, vai. E o que você tem alimentado? Você ou o seu espírito? O que fica ou o que vai? Irmãos, é sério. É uma palavra que Deus está falando tremendamente. Deus tem falado muito. Deus tem avisado muito em todos os cultos. E muitas das vezes a gente não escuta, não leva a sério. A gente reclama mais do que presta atenção. A gente julga mais do que faz. O que a gente está se tornando? Parece que cada geração a gente vai piorando em vez de melhorar. Em vez de receber Cristo, porque Jesus está para voltar a qualquer momento. Neste momento, ele vai voltar. E o que você tem para receber ele? Aonde você vai? Na segunda vez que o diabo argumenta com Cristo, o leva acima do templo. Joga daqui, os anjos vão te pegar. E o que Jesus diz? Não atentarás o Senhor teu Deus. Não. Jesus é Senhor. Jesus é Deus. Então, por que a gente segue a voz do diabo em vez da voz de Deus? Por que corremos coisas terrenas em vez de coisas dos céus, coisas que provêm do Senhor? Irmãos, é sério. O Senhor Jesus nos dá o exemplo. Em cada sermão, em cada cura, em cada tentação. Quando Jesus foi traído, ele estava em carne. Então ele recebeu todo o pecado, angústia, ansiedade, estresse, ira, tudo. Tudo. Jesus recebeu. Agora imagina, a gente, quando uma ansiedade, quando um estresse nos ataca, a gente fica derrubado. Agora imagina Cristo recebendo de todos. Aí tem pessoas que dizem estudar, falam que Cristo foi mais humano do que Deus. Você acha que se Cristo não fosse Deus, ele aguentaria tudo que aguentou? Ele ia fazer tudo que ele fez aqui na terra? E a gente prefere pegar outros exemplos do que a Cristo. Aqui, em Mateus 4, do 2 ao 9, na verdade ao 10, versículo 2 ao 10, nos mostra um grande exemplo. E o que me fez lembrar, Cristo me tocou, um versículo em Tiago, capítulo 4, versículo 7, que diz assim: portanto, sujeitam-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vós. E o que Jesus fez? Ele resistiu. E o que o diabo fez? Fugiu. Cristo nos entregou e a gente não percebe. Resista.
Ô irmão Arthur, eu não consigo resistir. Vem aquele pecado de estimação, vem aquela vontade carnal, vem aquela raiva, aquela ira, e eu não consigo e acabo caindo. E o que você tem feito para conseguir resistir? Lembra quando eu falei para guardar o 40 dias e 40 noites jejuando? Jesus precisava? Não, mas ele fez para nos dar o exemplo. Que exemplo, Arthur? Para a gente conseguir resistir ao diabo, a gente tem que fazer o quê? Jejuar, orar e usar a palavra de Deus para vencer o maligno. Porque o diabo falava uma coisa e Jesus falava de volta o quê? A palavra de Deus. E a gente tem falado a palavra de Deus. É aonde que é a chave da resistência ao diabo. É aonde que conseguimos resistir ao diabo. Quando jejuamos, buscamos, quando oramos, em vez de murmurar. Ah, irmão Arthur, eu estou tão enfermo, não consigo. O que Jó fez? Jesus sendo traído e Pedrino cortando a orelha de uma pessoa que ia prender ele também, estava junto ao grupo. O que é que Jesus fez? Mesmo angustiado, curou ele. O erro não era dele, mas ele foi lá e curou ele. Mesmo sendo traído e da pior forma possível. Uma dor que dói mais que uma espada, uma lança sendo enfiada no coração. Um beijo de um traidor. E quantas vezes a gente tem beijado a Cristo e o traído? Quantas vezes a gente tem deixado de abraçá-lo e seguido abraçando este mundo? Não sei por que Deus está me levando a falar isso, mas vigia. Vigia como você tem vivido, o que você tem entregado a Cristo. Esquece o irmão que está aqui, veja o que Deus está falando. Não é quem está aqui, mas o que Deus está passando através daquela pessoa. Vigia. Se está segundo a palavra. Se está, recebe. Em vez de murmurar, em vez de se levantar contra. Onde que essas cadeiras eram para estar cheias. Ó como está. E eu louvo a Deus por cada vida que está aqui. Mas ninguém tem vigiado. Ninguém tem vigiado. Porque eu falo que era para estar cheio. É a volta de Cristo e as pessoas estão, o quê? Dormindo. E Jesus vai chegar como? Como um ladrão à noite. Ninguém sabe a hora, nem o dia. E o que a gente tem entregado? A gente tem recebido propostas do mundo e aceitado e esquecido de Deus. Vivendo mais para o mundo do que para Cristo. Ah, irmão, se eu deixar esse vício, eu vou perecer. Eu não vou ter o que comer, eu não vou conseguir pagar minha conta, Deus vai prover. Mas coloque ele primeiramente prioridade. Se este trabalho, se esse lugar que você vive frequentando te atrapalhe de buscar a Deus primeiramente, te atrapalhe de buscar mais a Cristo, largue-o, negue e vai atrás de Cristo. Pensa para vocês verem. Quer um exemplo? Pedro, Tiago, Paulo, todos os discípulos viviam para o evangelho. Eu tenho certeza, às vezes trabalhavam ali. Pedro tinha sua mulher para cumprir a obrigação como o esposo. Mas ele levava a palavra e fazia o evangelho.
E Deus deixava perecer? Não. Enquanto eles ficaram aqui, Deus sustentou. Ah, irmão, mas eles passaram fome. Morreram de passar fome? Deixaram de cumprir o que Deus tinha na vida deles? Eles viveram. Ah, irmão Arthur, então você está querendo dizer que eles são santos? Não. Somente quem pisou aqui na terra, que foi santo, foi Cristo. Eles erraram, mas buscaram se ficar forte, buscar a Cristo, ser semelhante, se aproximar mais e mais e mais. Porque muitos, hoje em dia, confundem o evangelho com aceitação do que Lucas capítulo 9, versículo 23. Jesus diz a todos, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. O evangelho não é aceitação. O evangelho é negar a si mesmo. Ah, eu vou aceitar Cristo e vou continuar com as minhas falhas. Deus entende. Continua que você vai ver o que Deus vai entender. Deus não castiga, é nós mesmos que procura. Nós mesmos que pega lá pela mão, nós mesmos que enfia a faca no nosso peito. Jesus está avisando e a gente não escuta. A gente não segue, a gente não pega. É todo dia uma cruz para carregar e a gente tem largado a cruz. A gente tem olhado pelas aflições que estão na terra. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E a gente tem feito o quê? Se importado. Ah, a pessoa está me seguindo. A pessoa está me xingando. A pessoa está fazendo isso comigo. Ah, eu não estou tendo condição. Ah, eu tenho isso para pagar. A gente tem olhado para isso em vez de Cristo. Por isso que a gente tem passado por tantas provações. E uma coisa eu te digo, provação não vai passar. Vai passar quando a gente ir para a glória. Só que para muitos ainda vai continuar a eternidade com a aprovação, só que pior, lá no inferno. Nossa, irmão, muito sincero, ué. Que isso, calma. Mas é a verdade. Por motivo eu amar vocês, por Cristo, pedir a amar o próximo, eu digo isso a vocês. Em vez de passar a mão na cabeça, pessoa escutando música do mundo e passando na cabeça. Você acha que é certo escutar a música do mundo? Aonde que fala coisas ilícitas, coisas que não agradam a Deus. Fora a célula rítmica que é tocada ali, que é o toque, que é invocado demônios, invocado coisas malignas para a sua vida. Tu acha certo fumar, beber e continuar na igreja? Você escolhe um. Ou tu fica no mundo ou tu fica na igreja. Porque é as suas escolhas que vai destinar aonde que você vai. Não adianta no dia falar misericórdia, Senhor. Me ajuda, Deus. Não adianta. Cristo vai falar para você, eu não te conheço. Apartai-vos de mim. Mas eu profetizei no seu nome. Eu te busquei. Eu falei em línguas. Eu preguei a tua palavra. Eu curei. Judas também? Tu curava, mas lá fora fazia outra coisa. Tu pregava, falava da palavra, escutava louvor, mas lá fora fuma, bebe, xinga a esposa, briga. É a pior pessoa do mundo lá fora, mas aqui é um santo. Seja aqui como você é lá fora. Porque não adianta você esconder de quem está aqui. Cristo está vendo.
Não é a importância de quem está vendo aqui, mas sim do que Deus está vendo. Você pode tentar esconder o máximo possível, Deus está ali, só olhando e só anotando. E o que Deus tem anotado de você? O que Deus tem falado a teu respeito? Porque em Jó, eu ministrei a última vez, a penúltima no caso. Quando o diabo aparece juntamente com os filhos, Jó traz uma prova contra Jó, o diabo. E o que Deus fala de Jó? Um homem íntegro, um homem fiel à minha palavra, um homem que busca-me. E o que Deus tem falado de você quando o diabo vai pedir para fazer uma aprovação, algo contra ti? Porque tudo que o diabo faz contra nós, primeiro ele tem que pedir permissão a Deus. O que o diabo tem falado de você e o que Deus tem falado de você? Irmãos, não é quantas vezes que você cai, mas sim quantas vezes você toma a decisão de se levantar, de pegar a cruz e mesmo mancando o hino, e mesmo sendo falho indo, e buscando e saindo. Peca quantas vezes for. Quantas vezes? Pode ser 100.000 vezes. Mas quantas vezes que você se levantou e negou-se que vai importar. Vigie, irmãos. É sério que Cristo está nos entregando. Cristo não está só entregando a eles também. Eu posso cumprir muitas coisas em certas áreas e em uma não cumprir. As outras vai ser de vão. Cumpre todas. Todas. Cada detalhe do que Deus pede a nós. Amém? Eu agradeço a oportunidade.